Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Bem-vindos todos ao nosso encontro empresarial online das segundas-feiras. Eu sou o moderador desse nosso encontro de hoje. Apesar de estar escrito o nome Mário Bezerra embaixo, o meu nome é Nathan Guterman. E vamos dar início à nossa noite. Nós temos hoje 2 palestrantes muito experientes no nosso negócio que eu gostaria de apresentar. A primeira pessoa palestrante que vai mostrar o plano de negócio, ela é uma venezuelana que está residindo atualmente em Miami, Flórida. Ela é doutora em Química, é professora aposentada. Ela tem 2 filhas casadas e 2 netas. E ela desenvolvia essa atividade juntamente com o marido. Agora, viúva, ela continua avançando sem a sua presença e ajudando outras pessoas que queiram fazer esse negócio. Então, vou pedir a todos que abram seus microfones e nos ajudem a receber diretamente de Miami, Flórida, Luísa Rojas. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Sim, vou compartilhar. Agora, como você vai compartilhar a sua tela, eu apresentei agora você numa tela maior apenas para te apresentar, e eu vou tirar aqui o destaque da sua tela, para que você possa iniciar o seu plano. Seja bem-vinda, a casa é sua. Qualquer dúvida é só me perguntar. Ok. Obrigada pelo convite. Eu vou falar de uma grande oportunidade. É uma oportunidade que abre caminho para realizar seus sonhos. Antes de falar do número, produtos ou estratégia, eu quero começar com algo que todos nós temos em comum: sonhos. Quando somos crianças, sonhamos sem limites. Queremos viajar o mundo, dar o melhor para nossa família, ter mais tempo, liberdade. Mas, ao crescer, muitos de nós vamos diminuindo esse sonho. Não porque deixamos de querer, mas porque começamos a achar que não é possível. Eu também passei por isso. Tinha metas, desejos, mas a rotina, o trabalho e as responsabilidades começaram a tomar conta de tudo, consumindo minha energia e meu tempo. Até que percebi uma coisa com o programa educativo desta oportunidade. Não era que meus sonhos eram grandes demais, era que eu estava usando o veículo errado para alcançá-los. E hoje eu vou falar exatamente sobre o veículo certo, a oportunidade que pode transformar sonhos em realidade. Este é um dos benefícios mais valiosos desta oportunidade, também é a flexibilidade de horário. Poder decidir quando e como trabalhar muda completamente a maneira como organizamos nossa vida. Em um mundo onde o tempo é o recurso mais escasso, a gente não tem tempo. A flexibilidade de horário se torna uma oportunidade para recuperar controle e viver com mais equilíbrio, mais tranquilo, com mais paz. Também é programa Educação Contínua.
contínua é um dos pilares mais importantes de nosso negócio. Aqui você sempre encontrará acompanhamento e estratégias comprovadas para avançar. Você vai ter acesso a treinamento que permitem crescer e manter-se atualizado em um mercado que muda rapidamente. Aqui você aprende de um jeito único, não como as escolas. Além de conhecimento, vai fortalecer sua inteligência emocional para seguir em frente com confiança e clareza. Todos consumimos produtos diariamente, desde que acordamos hasta a hora de dormir. Estamos utilizando productos de limpieza, nutricionais, de cuidado pessoais, constantemente, diariamente. Y es ahí exactamente que nace la oportunidad de este modelo de negocio. Entender ese principio es fundamental, porque todos consumimos productos o tiempo todo. Eso crea un mercado activo y en constante movimiento. Un mercado en el cual podemos participar no apenas como consumidores, mas também como empresário. Agora, eu vou falar como funciona. Um sistema de distribuição tradicional, onde você vai e compra em uma loja, tem intermediários. Você é consumidor. Todo mundo tem um negócio aqui. Fábrica, distribuidor, nacional, regional, a loja. Você compra. Mas você é que recomenda. Você é que recomenda os produtos que você compra. E a gente pergunta, onde você compra? E você fala a loja, nome a loja. A gente e conecta as pessoas a essa loja. E essa pessoa também recomenda. E também conecta na loja. Todos ganham. Todo, fábrica, distribuidor, loja, mas você é a pessoa que compra e você recomenda. Você cria volume de faturamento para outro negócio, fazendo com que ele ganhe muito dinheiro. E você não ganha, porque esse negócio não é seu. Você é a pessoa que fala, recomenda e conecta. Então, uma fábrica diz, vou transformar a vida cotidiana em um negócio. Esta é a vida cotidiana em um negócio. Agora você vai conectar diretamente à fábrica, sem intermediários. E vai ter seu próprio negócio, porque vai conectar a plataforma de fabricante através de um código inteligente. Você vai comprar diretamente, sem intermediário. E allí você está ganhando. E também conecta a outra pessoa ao fabricante. Esse fabricante é Amway. Amway está em sua sede em Ada, Michigan, Estados Unidos. A número 1, não é número 2, número 3, número 1 do mundo em venda direta por 13 anos consecutivos. Desde 1959, já foram pagos mais de 62 bilhões em bônus e incentivos. Está presente em mais de 100 países e territórios. Quais são os produtos? Produtos exclusivos de nutrição, cuidado pessoal, da casa, beleza. São produtos de tendência. Produtos exclusivos
porque cada un deles es cuidadosamente desenvolvido para ofrecer qualidad, eficácia e valor agregado que você dificilmente encontrará em outros produtos. O mais interessante é que esses produtos foram criados para atender necessidades reais das pessoas, garantindo diferenciação no mercado. Minha história nesta oportunidade de negócio começou quando conheci os produtos de lavanderia e limpeza doméstica, que são produtos ecológicos. Ao usar produtos ecológicos, reducimos a quantidade de contaminantes que vão a parar nas águas. Se não usamos produtos ecológicos, caso contrário, a água que retorna a nossas casas continua carregando resíduos tóxicos gerados por los propios productos que usamos no dia a dia que não são ecológicos. Agora, o que é necessário fazer para obter os benefícios desta oportunidade de negócio, mais da qualidade dos produtos? Esta é sua ruta para ganhar. Passo 1, venda. Todos somos vendedores. Eu sou vendedora de conhecimento, porque eu sou professora. E a gente vende tempo por dinheiro. Né? Então, se você já é vendedor, venda aqui produto. Eu vendo conhecimento, aqui vendo produto de alta qualidade. Faça seu primeiro pedido de mais de 150 ou 300 pontos, disso vamos falar mais adiante, e reciba descontos imediatos com um programa de incentivo, inicie ganhando. Conheça os produtos irresistíveis, produtos que mais a gente deseja usar, a gente que mais ama, produtos que a gente mais ama. Faça a lista de seus primeiros clientes, comece a ganhar. Faça 150, 300 pontos, mas durante 12 meses, nos seus primeiros meses, e participe em outro incentivo, ganhe mais. Você tem os produtos mais fáceis de vender, que são naturalmente irresistíveis. São fáceis de vender porque estão na tendência e são mais desejados pelos clientes. Este negócio não é só vender, é compartilhar soluções que melhoram vidas. Nós vendemos soluções que melhoram vidas, com produtos que têm ingredientes naturais e qualidade certificadas. E mais importante, esse produto é o produto. Seja seu primeiro cliente, conhece, use e acredite aquilo que você oferece. Só assim poderá inspirar confiança. Quando você vive bem-estar, pode convidar a outros a viverem também. Você se torna a melhor prova viva do poder e da qualidade dos seus produtos quando você está usando os produtos. Multiplique seus ganhos e impulsione seu negócio. Você pode fazer 150 pontos, isso é que paga a pessoa. Com R$1.541 aproximadamente, você tem um ganho de R$674. Se você quer ganhar mais, você com R$3.051, você tem um ganho de mais de R$1.000, R$1.337. A pessoa que convidou você
Aquí puede explicar más cómo es ese ganho. Outro benefício muito bom, muito importante é que quando você está cadastrado, você tem uma loja virtual grátis. Sua loja está dentro da plataforma. Você tem à disposição todos os produtos da Amway para vender com sua loja virtual. Qual é sua função? Promover a loja virtual. Mostrar o link da sua loja virtual para os clientes e falar sobre a qualidade e os benefícios dos produtos. Depois, o cliente compra, o cliente efetua pagamento na plataforma e você recebe o percentual de lucro em sua conta bancária. Amway envia os produtos para a casa do cliente. O que você tem que fazer? Promover sua loja virtual. Passo 2, patrocínio. Cria uma equipe vencedora. Um equipe com gente que você quer formar, criar uma equipe. Qual é a sua gente? Sua família, amigos, vecinos, seus contatos nas redes sociais. Se faça sua lista de prospectos, tudo começa com uma boa lista. Para criar uma equipe vencedora, o primeiro passo é identificar pessoas que podem estar abertas a conhecer o negócio da Amway. Use seu relacionamento, seu ambiente, sua experiência para construir uma lista poderosa. De contacto a ação, converta contactos em relacionamentos duradouros. Aqui, nós somos uma família. Fazer uma lista é apenas o começo, o importante é conectar com cada pessoa e oferecer uma solução que ela realmente valorize. Antes de convidar, faça a si mesmo estas perguntas. Qual é o estilo de vida dessa pessoa? O que ela precisa melhorar ou resolver? Como a Amway pode agregar algo valioso para ela? Porque a Amway oferece às pessoas uma oportunidade real de melhorar sua vida em vários níveis. Para algumas representam uma renda extra. Para outras, a possibilidade de ganhar tempo, desenvolver novas habilidades com o programa educativo e até construir uma carreira independente. Construa sua estrutura de negócio com um mínimo de 3 linhas ou empresário. Patrocine 3 novos empresários, ¿no? E faça 150 pontos e alcance 6% com uma estrutura mini bronze. Mantenha mini bronze por 6 meses e tem outro incentivo que é consistência mini bronze. Alcance incentivo bronze inicial depois e chegue a 9%. Aqui temos uma tabela de desempenho. A Amway conta com uma tabela de desempenho que reconhece o seu esforço com bônus de 3 a 21%. Um exemplo de construir estruturas que você e 3 amigos, familiares, você inicia, eles fazem 150 pontos, por exemplo, e você faz 300 pontos, mas isso gera uma renda mensal de R$1.586. Por 3 meses,
uma renda de 4.758 reais. E se você... ¿qué pasó? E se você continua incentivando a sua equipe, que eles fazem 300 pontos, você incrementa sua renda mensual a mais de 2.000 reais. ¿Okay? Porque na tabela de desempenho, que a pessoa que convidou você pode explicar mais. E você continua. Esto é muito lindo, porque você tem uma equipe, não? E todos no grupo estão fazendo a sua parte, e unidos, e trabalhando em equipe para crescer juntos. E você, na tabela, com todos os equipos, nesta estrutura, você tem na tabela mais de 10.000 pontos, 10.000 pontos, e é 21%. E isso tem um ganho potencial estimado de mais de 11.000 reais, né? Por venda e por bônus diferenciais. E cada um está também ganhando. Você ganha porque você está ajudando a outros também a ganhar. Tem um negócio sem fronteiras. É muito importante ter sempre presente que não podemos nos limitar a um único país. Precisamos expandir em América Latina. Temos mais de 11 países para expandir nosso negócio. E aqui uma estimativa de potencial anual. Q12 é quando você faz 21% por 12 meses, é um Q12, 12, e isto é em dólares americanos. Uma estimativa anual de $35.000 americanos. Bueno, ¿cuántos reais? Más de quase, nossa, mais de 100.000 reais, não? E se você tem 3 pessoas, que 12, você é esmeralda fundador e tem um ganho, uma estimativa de $71.000 americanos. É bom, você pode ter um bom sonho, não? Realizar um bom sonho com esse dinheiro. E se você continua, não, crescendo, tem diamante fundador e tem um ganho estimativo de mais de $141.000 americanos. Pense que você pode fazer com esse dinheiro. E isso é fazer, tornar realidade seu sonho. E tem muito mais bonificações, reconhecimento, viagem com custo totalmente coberto. Isto é muito bom. Por que escolhemos esta opção? Não requer risco de capital, que você compra produtos de uso cotidiano. Você se alavanca na internet, expansão global, renda exponencial, trabalho em equipe, negócio estável, flexibilidade de horário.
sin necesidad de experiencia previa, entrenamiento continuo, modelo de negocio comprobado mundialmente, potencial de crecimiento ilimitado. Você decide o ritmo e os objetivos. Impacto positivo para você e na vida de outras pessoas. Empreendedorismo com propósito e valores. Como começar? Você, em seu cadastro, você compra um kit empreendedor irresistível, tem frete grátis. Com este kit você ganha sua loja virtual, 43% de desconto e treinamento e suporte do seu grupo. Como fazer seu negócio em 4 etapas. Consuma produtos, experimente, recomenda os produtos. Você pode gerar uma renda de mais de 43%. Forma sua rede de negócios, sua estrutura e receba treinamento com o Instituto de Negócio Amway e sua linha de patrocínio. Quero terminar, minha gente querida, que seus sonhos são possíveis. E esta oportunidade é o caminho para torná-los realidade. Só acredite. Muito obrigada pela atenção. Peço a todos que abram seus microfones para que a gente possa saudar a apresentação de Luísa Rojas com uma calorosa salva de palmas. Parabéns, Luísa. Parabéns. Maravilhosa, objetiva, ilustrada, palestra 100%. É isso. Que maravilha. Esse negócio nosso é maravilhoso, né? Eu gosto da simplicidade com que ele começa. Ele começa com uma coisa que a gente já faz. Então, é inevitável. A gente ou faz um negócio e continua fazendo o que a gente estava fazendo antes, porém de uma maneira profissional, ou a gente não faz o negócio e continua fazendo o que estava fazendo antes, isto é, indicar coisas, produtos, serviços para outras pessoas. Porque a gente gosta de beneficiar outras pessoas, familiares, amigos, colegas, enfim. Quando a gente fica sabendo de alguma coisa boa, uma promoção numa loja, por exemplo, um filme lançamento num streaming, a gente fica doidinho para passar isso adiante para os nossos queridos familiares, amigos, colegas, etc. Como acabou de acontecer no início, antes da palestra, eu estava conversando, o senhor Mário Bezerra me indicou um filme para ver. E eu fiquei curioso em ver o filme. Então, isso todo mundo faz naturalmente. Então, os criadores do nosso negócio pegaram essa ideia, de que é uma ideia de uma atitude humana, de compartilhar coisas boas com as pessoas, e transformaram isso de maneira profissional em um meio de ganhar dinheiro e ajudar as pessoas a ganhar dinheiro também. Isso não é genial? É maravilhoso esse negócio, é muito simples. É só seguir a regra do jogo. É só seguir os 8 passos para o sucesso. E pronto. É só continuar ajudando, ajudando, ajudando. Porque em ajudando, a gente automaticamente se ajuda. Não é isso? Que maravilha. Parabéns. Eu peço que, de novo, deixem seus áudios desligados, por gentileza, todos. E agora vamos dar início à segunda parte da nossa noite, nosso encontro empresarial, que agora vamos falar a respeito de uma experiência. O próximo orador vai fazer isso. Vai falar a respeito de uma experiência no negócio, que é algo que sugere muita curiosidade. O que será que ele tem para dizer da sua vasta experiência nesse negócio? Não é verdade? O próximo palestrante também é um empresário de grande sucesso nesse negócio,
uma pessoa altamente qualificada, da mesma forma que a Luísa Rojas. Ele é casado com Iracy Pagnocin, ele é pai de 3 filhos, ele é professor universitário aposentado, ele é formado em Ciências Econômicas e Matemática e pós-graduado em Administração Econômica e Financeira. Também é mestre em Administração e Recursos Humanos. Então, nos ajudem a receber, diretamente de São Paulo, o professor Paulo César Pagnocin, vulgo PC. Abram seus microfones e vamos saudá-lo com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindo, PC. Obrigado, Natan. Por favor, desliguem seus microfones. Paulo, professor PC, a palavra é sua. Esteja à vontade. Obrigado, Natan. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. É sempre muito legal a gente contar nossas experiências, né? Fui convidado, né, ou convocado, dependendo do ponto de vista, a falar de uma experiência no negócio emo. A gente, quando tem muito tempo no negócio emo, a gente tem tanta experiência que a gente fica em dúvida de qual delas que seria mais interessante contar. Então, eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Como eu falava, né, a gente fica pensando no que vai falar, o que poderia ser mais interessante, que poderia inspirar as pessoas, né, para que elas vissem o que a gente viu nessa atividade. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar de uma outra atividade da minha vida e depois, quando eu falar da experiência aqui na Amway, eu acredito que vai fazer sentido. Há mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos atrás, eu andava muito sedentário, né? Não tinha disposição para as coisas, vivia sonolento, não tinha ânimo. Falava em fazer alguma coisa, eu falava, puxa vida, vamos sair no sábado à noite? Para quê, né? Por que não ficar em casa assistindo televisão? Enfim, era assim. Aí eu falei, pô, eu não posso continuar sedentário desse jeito, né? Então eu resolvi fazer exercício. Isso há uns 4 anos atrás. E tudo bem, vamos fazer exercício. Passou uma semana, 2 semanas, um mês e eu, não, vou começar. Amanhã eu vou começar exercício. Aí pesquisei alguns exercícios que eu podia fazer sozinho e tal, e passou mais um mês e eu, não, amanhã eu vou começar o exercício. 6 meses depois, eu não tinha começado o exercício. E por que a gente não começa? Porque a gente não tem um incentivo, não tem alguém que nos ajude a começar. Aí a minha esposa também estava se achando muito parada, gorda, e eu estava com uma pança de 80 quilos já, e a gente precisava fazer alguma coisa. Eu sempre pesei entre 60 e 65 quilos e estava com 80 quilos. Aquela barriga que meus alunos falavam que a barriga chegava na sala de aula, 10 minutos depois eu chegava. Sabe? Só barriga, eu só tinha barriga. Perna fina, o resto tudo normal. E eu falei, não, eu vou fazer. Aí minha esposa também falou que queria fazer, e por coincidência, o meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, de fato, ele é professor de educação física, ele estava desempregado, e ele foi ser personal trainer. Aí nós falamos para ele, monta um programa para nós. Aí ele vinha na nossa casa. E aí a gente não tinha mais escapatória. Tivemos que fazer. Aí ele vinha segunda, quarta e sexta, 5 horas da tarde, e a gente ficava fazendo exercício até umas 6 horas. E por que agora nós começamos e não começamos 6 meses antes? Porque agora a gente tinha um tutor, a gente tinha um mentor, a gente tinha alguém que colocava nós para andar. E aí eu comecei a fazer exercício. Né? Ele fazia lá o programa, como eu falei, né? 45 minutos a mais ou menos 60 minutos, e eu fazia aqueles exercícios, minha esposa fazia, era uma dificuldade danada, a gente fazia 10 minutos, 10 segundos de cada exercício e a gente ficava exausto. Né? Mas a gente insistia, vamos fazendo, vamos fazendo.
Uma semana depois, eu não via acontecer nada com a gente. Um mês depois, não acontecia nada. 6 meses, eu não percebia nada. Um ano depois, eu não percebia nada. Mas as pessoas que estavam fora percebiam que nós estávamos mudando. E nos chamava a atenção. O que você anda fazendo? Parece que você está diferente. Parece que você está mais ereto. O corpo seu parece que está diferente. Aí começaram a chamar a atenção que minha barriga tinha dado uma murchadinha. Eu falei, pô, não é que o negócio está funcionando, mas eu não percebi. E por que eu não percebi? Porque é uma coisa que vai no dia a dia. Então, faz um tipo de exercício, faz outro exercício, aquele, trabalha as pernas, trabalha os braços, trabalha o peitoril, trabalha a nuca, certo? O meu pé era duro, eu não conseguia mexer, aí eu já mexia bem os pés. Enfim, o progresso vai vindo aos poucos e você não percebe. Quem está de fora percebe o progresso. Aí, depois de um ano que eu estava fazendo isso, ele montou a academia dele, de judô e de fitness, e eu passei aí na academia. Lá ele tinha mais aparelho, nada de musculação, tá? Ele não trabalha com musculação, não tem aqueles aparelhos de musculação. Para ter ideia, o maior peso que ele tem lá tem 20 quilos, que é o saco de pôr nas costas para você fazer agachamento. E eu continuo fazendo isso já faz 3 anos e meio, e já notei muita diferença em mim, minha postura. E há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu consegui convencer meu filho aí, que era muito, mas 100 vezes mais sedentário que eu, e ele começou a ir comigo. E o meu filho do meio, que já está casado, ele já fazia uns 2, 3 meses que não via o irmão dele. Aí ele chegou aqui em casa e falou: Nossa, Guilherme, o que você tem? Parece que você está mais ereto, a sua postura mudou, o que está acontecendo? Aí nós falamos: Não, está fazendo exercício. Ele falou: por isso que eu estou vendo que você está diferente, não sei o que lá. Então, veja, a gente não nota, mas os outros notam o que está acontecendo com a gente, certo? E é um processo contínuo. E você tem um mentor que está te ajudando, que está te orientando, que está falando, faz isso, faz aquilo, esses minutos todos. Hoje, os meus exercícios, eles duram 45 segundos, 40 segundos. Parece que é pouco, né? Mas não é bastante, viu? Quando a gente termina, depois de 45 minutos de exercício, a gente, nossa, está pregado mesmo. Por quê? Porque são 40 segundos, 45 segundos de cada exercício, mas você faz de 10 a 15 exercícios cada vez, né? Então, é bem assim mesmo. E as pessoas notam mesmo. Eu, quando encontro amigos que faz meses que eu não encontro com eles, eles falam: Nossa, o que você anda fazendo? Parece que você está diferente, está com uma postura diferente. Bom, isso vai ilustrar o que eu vou falar agora. No negócio, o que esse negócio mudou em mim? Também foi uma mudança assim contínua, um pouquinho por dia. Ela não muda a gente da noite para o dia. E a gente nem percebe. Nós vamos desenvolvendo essa atividade e a gente vai se modificando aos poucos. Então, os nossos líderes recomendam o quê? Que a gente participe de todos os eventos. E quais são todos esses eventos? Um evento semanal que nós chamamos de orientação empresarial. Seja ela virtual ou presencial, é importante você ir toda semana. Por quê? Você vai aprender a mostrar o plano. Você vai ver outras pessoas mostrando o plano e você vai pegando uma dica daqui, um negocinho dali, e você vai montando o seu plano. Você não vai mostrar o plano igual àquelas pessoas. Não é esse o objetivo de você. Não, vou lá para copiar o plano dele. Não, não copia. Aquele é o plano dele. Você tem que fazer o seu plano e aí, à medida que você vai aprendendo com os outros, você vai fazendo ajustes no seu plano. Até que uma hora você consegue mostrar plano de 30 segundos, plano de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora, até de 2 horas, como eu tive que apresentar uma vez num seminário. Eu tinha dado a dica da gente apresentar o plano no começo do seminário e eu fui lá onde foi mesmo? Acho que foi em Ribeirão Preto, isso, em Ribeirão Preto, no seminário do Zélio que ele fazia lá.
E aí eu falei, e aí, velho, vocês vão fazer aquele negócio que eu falei, de mostrar o plano no início? Porque ia muita gente que não conhecia nada. E ele falou assim, não, vamos fazer sim. Eu falei, legal, e quem que vai dar o plano? Ele falou, você. Eu falei, eu? Nem sabia que eles iam dar o plano e eu ia ter que mostrar o plano. Eu falei, tudo bem. Fui lá, eu tinha um pendrive, coloquei um plano meu e apresentei. E logo em seguida, o Henrique e a Marlene fariam o seminário. E eles estavam voltando lá dos Estados Unidos, e a esposa do Zélio foi buscar eles acho que em Belo Horizonte ou em Goiás, não sei. Eu sei que eles foram buscar eles e atrasaram. E eu fiz um plano de 30 minutos. E o Zélio deu sinal para mim: continua, continua, continua. E eu fui, sabe, fazendo, fiquei 2 horas dando um plano. Agora, por que eu consegui fazer isso? Porque eu ia em todas as orientações empresariais, na época chamava Open, e eu fui vendo o que os outros faziam, como fazia, alguns demorava mais, outros menos, eu fui fazendo. Hoje, eu consigo fazer plano de 30 segundos, certo? Mas por quê? Porque eu fui tendo orientações nesse sentido, eu tinha um mentor, né? Meu mentor era o Mário Bezerra, o Hélio Queradia, nosso saudoso diamante Henrique. Eles eram meus mentores, estavam sempre dando dicas, sempre dando um conselho daqui, um conselho dali, e eu fui melhorando. Mas eles também falavam, não basta apenas ir nas orientações empresariais, você também tem que ir em todos os seminários. E o seminário é mensal, é um por mês. E por que eu vou no seminário? Porque lá tem gente que tem muita experiência. Ele vai contar a história dele e vai mostrar como que ele faz esse negócio. Agora, você não vai fazer igual, porque é o seu jeito de fazer, não o jeito dele. Mas o que ele está te ensinando, você vai incorporando ao seu jeito. E aí você vai aprendendo, então, a como fazer esse negócio de forma correta. Novamente, você tem um mentor. Esse mentor veio de fora para ensinar, mas ele está te ensinando. Mais os mentores que você tem no dia a dia, você vai melhorando cada vez mais. Mas não bastava só isso. Os meus mentores sempre falaram, não, tem que ir nas convenções. E eu perguntava, qual convenção que eu tenho que ir? Na próxima. Ah, na próxima você tem que ir. E eu ia. Por que eu ia lá? Porque agora nós não vamos ter uma pessoa experiente para nos ensinar. Nós vamos ter mais, muito mais de uma pessoa. E são pessoas internacionais. Aí você vai, então, nas convenções e aquilo é sabe, aquela vitamina cavalar na veia da gente. Aquilo levanta você que você fala, se aparecer um cavalo na minha frente, eu mostro o plano para ele. E essa é uma verdade. Pena que eu nunca vou de condução, eu sempre vou de carro, aí não aparece ninguém para mostrar o plano durante a viagem, porque quem está comigo já assistiu meu plano 1 milhão de vezes, que é minha esposa. Ela sempre deixa eu mostrar o plano. Ela não é muito fã de mostrar plano, ela gosta que eu mostre o plano e ela assiste. Mas eu venho assim, a gente sai de lá querendo mostrar plano até para, sabe, aquela formiga que você encontrou no estacionamento. Vem cá, vem cá. O que você faz nos fins de semana? Você recomenda uma folhinha para aquela outra formiguinha e mostra o plano, não é verdade? E assim, isso é a convenção. Mas eu falei, pô, então é legal, Open, seminário e convenção. Não, 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 só isso não basta. Você precisa ler. Falei, puxa, mas tem que ler também? Bom, para mim não era problema ler, porque eu lia muito, né? O professor, ele lê demais. Quem é professor sabe que o que a gente mais faz na vida é ler. Então, eu falei, tudo bem, eu leio. Eu leio um livro por semana. Não, não, não é um livro por semana, é 15 minutos por dia. Ah, mas 15 minutos não dá para... Mas é 15 minutos por dia. Todo dia, 15 minutos. Pô, mas onde que eu vou arranjar 15 minutos todo dia? Vai, se arruma, sabe por quê? Porque nós somos muito flexíveis, nós somos muito plásticos, a gente se adapta ao que a gente precisa. Então, eu comecei a ler, então, só 15 minutos.
1 hora, 2 horas eu lia os outros livros, mas do nosso negócio era 15 minutos. Então tem que ler, tem que ler. Por quê? Porque você precisa fazer uma lavagem cerebral, não é, Mário? O pessoal fala que tem que fazer lavagem cerebral, que o negócio mesmo faz lavagem cerebral mesmo, tira todo esse monte de tranqueira que a gente tem na cabeça aqui que só atrapalha a nossa vida, não é? Novela, quando eu me livrei das novelas, eu falei, puxa vida, como é que eu pude me livrar disso? 40 anos assistindo novela e agora não faz falta nenhuma. E ainda brigo com quem assiste. Aí eu fui limpando minha mente, fui trazendo outras coisas. E, legal, agora tudo bem. Estou indo nas outras, seminário, convenção, estou lendo o livro. Joia! Não, você tem que ouvir áudio. Áudio também, todos os dias ouvir um áudio. Mas por quê? Porque eles vão te trazer conhecimento todos os dias. E assim a gente vai indo. Eu falei, bom, já estou fazendo tudo. Não, falta uma coisinha só. Meu Deus, o quê? Você tem que ir nos treinamentos da sua linha ascendente. Mas, mas eu já não estou tendo treinamento, tudo aqui, seminário, essas coisas. Sim, mas você tem que ir nos treinamentos da sua linha ascendente. Qual? O próximo. Eu falei, tá bom, então vamos lá nos treinamentos. E vai nos treinamentos, e não pode perder. Agora, você não percebe que você está mudando. Você não percebe. As pessoas de fora percebem. Quando você vê, você não é mais aquela pessoa que você era de um tempo atrás. Você não percebe isso, mas as pessoas percebem você. Certo? E você muda por dentro, né? Muda aqui em cima, mas muda por fora também. A sua postura muda. A forma com que você encara os problemas muda. Você não fica mais daquele jeito de, quando aparece um problema, você fala, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? O que eu faço? Não, você fala, bom, tem que resolver. Você encara o problema, seja lá o que for. Porque, sabe, tem alguns tipos de problema. Tem aqueles que você não pode resolver. Você não pode fazer nada. Se você não pode resolver, deixa para lá. Tem aqueles que você pode resolver. Então, você vai, encara ele e resolve. Certo? E tem aqueles que não é problema, ele é aparente. Você pensa que é, mas não é. Esses aí você descarta, não precisa ficar preocupado. Certo? Se a mocinha lá da novela vai ou não casar com o mocinho, é um problema? Para eles, para nós não, deixa para lá, não é verdade? E isso vai fazendo a gente se modificando, 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 dia após dia. E quando a gente vê, a gente não é mais aquela mesma pessoa que a gente era quando entrou no negócio. Para alguns demoram muito tempo, para outros demoram menos tempo, mas todos que vão nos eventos, que leem os livros, que ouvem os áudios, e hoje a gente assiste vídeo também, né? Que a gente não tinha antigamente, mas hoje tem, certo? Todos nós vamos ser modificados, e modificado para melhor. Hoje eu sou um cara muito diferente do que eu era quando eu dava aula. Quando eu dava aula, eu era um cara legal, batia papo com todo mundo, os alunos gostavam de mim, mas eu era extremamente rígido. Quando eu falo que era extremamente rígido, gente, era o extremo dos extremos. Nem mesmo os professores que eu reclamava que eram rígidos chegavam perto do que eu era. Eu não, assim, não adiantava nada. Eu falava, ó, se chegar 5 segundos atrasado, não entra na sala de aula. Chegava 5 segundos atrasado, não entrava na sala de aula. Não importa se eu tinha começado, se eu não tinha começado, não entrava. Eu era chato pra caramba, essa é a verdade. Eu era muito chato. Agora, saía da sala de aula, eu era um cara muito legal, um professor que estava sempre disponível para todos os alunos, certo? Mas eu fui modificando ao longo do tempo. Hoje eu sou um cara mais permissivo, uma pessoa que compreende melhor as outras pessoas, ouço bastante, foi um conselho que eu tive, né? Controla a conversa quem ouve mais, não quem fala mais, certo? Então, não é para você ficar falando, você tem que deixar o seu prospecto falar. E você só vai perguntando. Quando ele começa a desviar do seu assunto, você faz uma pergunta que traz ele de volta para o que você quer.
e aí você controla a conversa. Hoje eu ouço muito mais do que falo. Essa semana mesmo eu tive com uns alunos meus, que eles me convidaram para o encontro deles, e estava todo mundo preocupado que eu não falava. O que está acontecendo com o PC? Ele não fala. Todos foram perguntar para ele assim o que estava acontecendo comigo, que eu não falava. Não é que eu não falava, é que agora eu ouço mais e falo menos, certo? Mas então, era essa experiência que eu queria trazer para vocês. Né? Quem ainda está pensando se o negócio, se o nosso sistema educativo, né? Nosso programa de educação funciona, acredite em nós, funciona. E funciona muito mesmo. Então, venha para o sistema e não discuta com ele. Não negocie. Siga-o. Era isso que eu queria falar e muito obrigado novamente pelo convite. Gente, abram seus microfones, uma salva de palmas para o PC. Parabéns, PC. Calma, PC. Que maravilha, PC. Bom, PC. Ô, PC, você era quase ranzinza. Eu só não olhava os pessoal com a cara feia. Quando eu falava que não podia entrar, eu falava sorrindo. Quando eu dava zero, falava, você tirou zero, hein? Eu falava, tirei zero. Eu falei, então, né? Vê se na próxima vez você estuda, né? Para eu não ter esse dissabor de dar zero de novo para você. PC, adorei a comparação que você fez da atividade física, das suas mudanças não percebidas para a atividade do negócio, que também a gente não percebe a mudança. Só percebe quando alguma pessoa interpela você e pergunta o que está acontecendo com você. Eu acho que essa experiência todos nós já passamos. Todos nós, empresários, já passamos por isso. O que está acontecendo? Como assim? Você mudou, você está mais isso, mais aquilo outro, e você não se percebe. Porque as mudanças, como você mesmo disse, são processuais, são lentas, mas elas acontecem. Acontecem. Gente, maravilha, que noite espetacular, gente. Uma outra salva de palmas ele merece, não? Luísa e PC, que apresentações magníficas que vocês fizeram. Realmente foram 2 aulas super legais e, mais, super importantes para o nosso negócio, para o nosso sucesso. E como a gente está sempre aprendendo, mais uma aula que a gente teve essa noite. Esses encontros são imperdíveis. Então, eu sugiro aos senhores visitantes, convidados, que compareçam às nossas aulas, nossos encontros empresariais, para que possam também aprender e crescer como nós estamos crescendo. Mário, a palavra é sua. Eu pedi a palavra apenas para lembrá-los. Bom, foi uma noite memorável hoje, né? O plano da Luísa e a experiência do PC. Muito boa. E eu estou lembrando que na semana que vem nós teremos um evento um pouquinho diferente, onde nós teremos um convidado externo que vai nos brindar com a sua visão sobre empreendedorismo, sobre as tendências do mercado, e vai falar também por que empreende com a Amway. E eu estou falando de quem? Estou falando da Gliseide Nonato. É uma platina de São Paulo. Ela é casada com Rubens, Bahia, e eles têm dois filhos. Um é a Natália, que mora em Portugal, casada, e tem o Natan, que não é o nosso Natan, é outro Natan, também é casado, que vai morar na Espanha a partir do mês que vem. Então, ela vai ficar sozinha. Ela falou que cuida dos filhos do negócio que ela tem. Agora, uma coisa interessante que ela contou, eu conversei com ela hoje, que ela, lá em Portugal, teve a oportunidade de conversar com o patrocinador dela, que tinha sumido daqui de São Paulo, do Brasil,
Quem lembra do Osmar? Lembra do Osmar? Então, o Osmar mora em Braga. E a Cliseide teve a oportunidade de conversar com ele lá. Ele está outra vida agora. Ele separou da Jacira. Está com outra mulher, já tem uma filha e mudou toda a vida dele lá. Ele está feliz lá em Portugal. Então, é isso aí. Só lembrar que a Cliseide é uma líder espetacular, tem uma dinâmica de trabalho e vale a pena. Não vamos deixar de participar e podemos convidar também pessoas para assistir a Cliseide Nonato. Era isso, Natan, que eu queria falar. Beleza, Mário, recado dado. E dessa forma, a Sônia parece que Sônia também quer falar, né? Palavra para você, Sônia, é tua. E lembrando que nesse final de semana a gente vai ter uma grande convenção, né? Então, para quem ainda não se definiu aí, né, levar convidados, tem uma promoção aí para convidados e é bem legal. É isso. Beleza, Sônia, obrigado pela lembrança. Então, convido a todos que estejam presentes na próxima convenção, que vai ser realmente espetacular, como sempre é. E na próxima oportunidade estaremos aqui unidos numa nova orientação empresarial online. E se não tem mais ninguém a pedir a palavra, eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje, desejando a todos uma semana maravilhosa e bons preparativos, principalmente emocionais, para esta próxima convenção. É isso aí. Uma boa noite a todos. Tudo de Boa bom. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Até Tchau, sábado. pessoal. Até a convenção. Até a convenção.